Muito bem, galera. Olá, como vai vocês? Alunos da mediação tecnológica do primeiro ano, professores também. Estamos aqui para a nossa revisão, né, Jorginho? É isso aí, nossa revisão de geografia. É isso aí. Uma aula que a gente tranquila, né? Tranquila de certa forma, mostrando os problemas urbanos, né, em relação à questão da sociedade que vive mais nas cidades, não é isso? E, obviamente, sempre sossegado, tranquilão, Suave na nave. Suave na nave, na tranquilidade, beleza? Então, novamente, tranquilão. Então, vamos para a nossa revisão, que também ela vai ser tranquila. Vamos lá. Nós comentamos e falamos sobre a questão dos problemas urbanos. Lembrando que no contexto, esse assunto está ligado à urbanização das cidades, né? O crescimento das cidades. Isso. E eu lembro bem que nós falamos que esse crescimento se dá pela vinda das pessoas do campo para a cidade. E essas cidades começaram a se inchar, a crescer. De forma desordenada, né? De forma desordenada. E temos que destacar que esse crescimento, toda situação tem seus problemas, né? Ou são gerados alguns problemas. E no caso do processo de urbanização, nós vamos ter alguns problemas ligados a esse crescimento de forma desordenada. E aí nós temos a questão da moradia, tá? Moradias precárias, surgimento das favelas ou o processo de favelização, porque as pessoas que vieram do campo para a cidade ou que vieram para a cidade, elas ocuparam espaços que antes era uma paisagem natural, né, Jorginho? É isso aí. E também, um outro fator ligado aos problemas urbanos, nós temos a questão da violência, tá? A questão dos problemas ambientais, que são características desse crescimento. Exatamente. E o conjunto, né, de tudo isso, principalmente nas grandes cidades, né, dá-se o nome de macrocefalia. Então, vamos lá no quadro, meu diretor, essa palavra, vamos lá, pode passar aí, ó. Essa macrocefalia, ela é um problema que você tem que anotar, porque quando você fizer prova do Enem, ele não vai, talvez, explicar isso aqui, ó, e você já tem que saber o conceito. É isso que são problemas frequentes e estão associados ao crescimento desordenado nas cidades, nas grandes cidades do mundo, ok? Isso engloba, inclusive, as grandes metrópoles. No caso do Brasil, o eixo Rio-São Paulo. É isso? Certo. Sobre essa questão também das metrópoles, nós temos que entender que muitas dessas cidades que cresceram de forma desordenada, as pessoas ocuparam aqueles espaços que antigamente eram espaços naturais. Perfeito. Né? Foram ocupando os morros. Isso. Né? Tirando a vegetação, ocupando os morros. Então a cidade foi crescendo de uma maneira desordenada. E aí eu lembro que nós comentamos que esse crescimento também vai gerar um outro fator do processo de urbanização também, que é uma palavrinha nova para os nossos alunos, que é a chamada conurbação. Isso. Né? Diretor, vamos lá para a tela. Dentro desse crescimento da chamada macrocefalia, né, olha só que interessante. Nós vamos ter desemprego, a periferia, a segregação social, a violência urbana. Então, são características desse crescimento da cidade. Desordenado, né? E essa macrocefalia, na verdade, é isso aí tudo junto e misturado, acontecendo de uma vez só, ok? Desemprego, a pessoa não vai poder pagar aluguel, tá? As pessoas vão estar lá na periferia, entenderam? Então, olha só, é uma forma de segregação. E, para completar, efeito dominó, a questão da violência urbana, né? Então, é realmente uma realidade do mundo contemporâneo. E aí nós falamos da questão da consciência, de você ter que evitar transportes que gaste muito combustível, né? E que vai poluição, né? Impacto ambiental, no caso, na atmosfera. Beleza? E o ideal seria a gente ter ciclovias, a gente usar mais ônibus,
que ônibus carregam muitas pessoas, e a gente sabe que isso não é uma realidade na maioria das cidades do Brasil. O que a gente vê é ônibus superlotados e ainda que demora muito para passar. Talvez os nossos alunos não tenham visto aqui na nossa região, mas o metrô seria uma outra forma de mobilidade, né? Isso. E aí a gente falou da gentrificação, que o aluno com certeza fez um asterisco e anotou o conceito, né? Que ela tem um discurso para ajudar, tal, que vai beneficiar todos, mas não, é um interesse privado de empresas privadas que está relacionado à especulação imobiliária, ou seja, especulação essa que faz um prédio como esse, feio desse jeito, ficar dessa forma, bonito e agora muito mais caro, ok? É a chamada revitalização, onde eles pegam um prédio antigo, melhora o aspecto físico dele e já com esse melhoramento do aspecto ele gera a chamada especulação imobiliária cobrando altos valores, né, nos aluguéis. E aí também a gente falou da questão do problema da poluição urbana, o lixo urbano. Nós temos um problema seríssimo, o professor Carlinho falou durante a aula, que nós temos o problema do lixo urbano. Todos nós, você aí no campo também, todos nós produzimos lixo. Depende o teu nível de consciência que vai estar relacionado com a quantidade de quilos de lixo que você produz. Um detalhe sobre essa questão do lixo, né? A gente falou muito e falamos em algumas aulas anteriores sobre a questão do processo de coleta e separação, a reciclagem. É importante salientar que também pode ser feita onde o nosso aluno está, já que nós temos alunos que estão fora do eixo das cidades, né, do eixo urbano, mas até a forma de descartar esse lixo tem que ser uma maneira consciente para que não degrade o meio ambiente. Perfeito. Então, como diz ali no nosso slide, vamos lá no quadro, meu diretor. Então, a gente tem também o problema de poluição do ar nas cidades, a poluição hídrica, a poluição dos solos. Então, realmente é uma realidade que assola todas as cidades praticamente, não só do Brasil, mas do mundo. E eu lembro que eu falei sobre a questão do lixão, né, e que o governo federal, né, de acordo com a nossa lei máxima, a Constituição, debateu e pediu que todos os municípios, os estados já extinguissem o lixão e pudesse criar os chamados aterros sanitários. Isso, foi uma lei, né, que inclusive os municípios, a maioria dos prefeitos do Brasil pediram um prazo maior, né? E foi concedido esse prazo para que, acho que aumentaram o prazo por mais 10 anos. 10 anos, isso, exatamente. Entendeu? Se não me falha a memória. Justamente porque tem muitos municípios pobres que não têm condição de fazer isso, porque fazer aterro sanitário é caro. Beleza? Então, olha só, falamos das possíveis soluções e eu perguntei para o Carlinho desses quadradinhos que tem aqui, qual é o mais importante. E eu e ele chegamos que a conclusão, coincidentemente, e a mais acertada, é a questão da consciência. A consciência humana fará com que todos esses daqui, sejam amenizados, ok? Então, depende de nós, ok? Agora, os nossos queridos alunos aí têm uma atividade aí, suave na nave, tranquilão, beleza? Faz aí, daqui a pouco a gente volta. Tchau. Fala, galerinha esperta! E aí, tranquilão, suave na nave, né? Isso, claro que sim, um assunto, né? Devagar. E sempre, só na manha, tá entendendo? Bem devagar. E com esse devagar que a gente fala é justamente para o aluno se tornar mais forte. Porque ele vai fazer devagar, mas é com muita atenção, não é isso? Exato. E fixando o conhecimento. Fechou? E a nossa aula, essa aula no qual a gente vai tirar as dúvidas, resolver as questões, que no nosso aluno, claro, um assunto fácil, em que eles com certeza aprenderam muita coisa dentro da geografia, a consciência ambiental, eles conseguiram resolver essas questões que foram colocadas para eles. Portanto, vamos para a nossa correção?
A questão número 1 fala assim, ó, a macrocefalia urbana, e aí eu volto no que o Jorginho destacou, né? A palavra macrocefalia, que vocês, alunos da Mediação Tecnológica Rondônia, anotaram aí no caderno a definição. Fala assim, ó, é um problema vivenciado nas grandes cidades e metrópoles do Brasil e do mundo, e refere-se a ou ao. Letra A, expansão das áreas periféricas. B. Inchaço populacional e crescimento descontrolado. C, descentralização dos serviços da cidade. D. Formação de favelas e habitação irregulares. E, deslocamento das indústrias para as áreas rurais. E aí o nosso aluno deve ter anotado, compreendido que nós falamos sobre macrocefalia urbana. Claro que ele marcou a letra B, que é o inchaço populacional e o crescimento descontrolado da cidade. Isso. Vamos lá para a questão número 2. Considerada como um problema social de elevada grandeza, a macrocefalia urbana vem sendo combatida pela grande maioria dos urbanistas e geógrafos urbanos. Dentre as consequências desse problema, podemos destacar a falta de serviços públicos para as áreas centrais. B, a diminuição abrupta do preço do solo. C, a formação de cortiços e a ocorrência de favelizações. D, no caso aqui está a letra C, mas é letra D, certo? O menor acúmulo de impostos territoriais por parte do governo. Ou letra E, o aumento de vagas ociosas no mercado de trabalho. Claro que o aluno já anotou a definição e ouviu e viu as nossas explicações, ele com certeza deve ter marcado a letra C, que é a formação de cortiços e a ocorrência de favelizações, ou favelas, ou comunidades, né, Jorginho, que a gente falou também na nossa aula. Vamos lá para a questão número 3, no caso a questão do Enem, e ela fala o seguinte: trata-se de um gigantesco movimento de construção de cidades necessário para o assentamento residencial dessa população, bem como suas necessidades de trabalho, abastecimento, transporte, saúde, energia, água e etc. Ainda que o rumo tomado pelo crescimento urbano não tenha respondido satisfatoriamente a todas essas necessidades, o território foi ocupado e foram construídas as condições para viver nesse espaço. A dinâmica de transformação das cidades tende a apresentar como consequência a expansão das áreas periféricas pela, né? Letra A, crescimento da população urbana e aumento da especulação imobiliária. B, direcionamento maior do fluxo de pessoas devido à existência de um grande número de serviços. C, delimitação de áreas para uma ocupação organizada do espaço físico, melhorando a qualidade de vida. D, implantação de políticas públicas que promovem a moradia e o direito à cidade aos seus moradores. O aluno já leu ali, professor, já vimos. Beleza, vamos só continuar aqui para a gente. A reurbanização de moradias nas áreas centrais, mantendo o trabalhador próximo ao seu emprego, diminuindo os deslocamentos para a periferia. Já que ele viu a resposta, esse texto do Enem, ele vem falando justamente sobre a questão do crescimento da cidade. Olha só, o movimento gigantesco de construção de cidades é necessário para o assentamento residencial dessa população. Se vem pessoas para a cidade, claro, tem que ter moradia. Pelo menos o ideal seria moradias adequadas, né? Um sistema de transporte que pudesse fazer com que essa população pudesse ter a mobilidade. Isso, então a resposta é crescimento da população urbana. Sim, nós estamos falando ali da questão da especulação imobiliária, que vai fazer com que cresça as áreas periféricas, justamente porque essas áreas de especulação imobiliária, os terrenos são muito caros, são imóveis, casas muito caras, e acaba afastando cada vez mais as pessoas para as áreas periféricas. Que, quando fala de aumento da especulação imobiliária, a gente tem que falar sobre a gentrificação, lembrar o aluno que é a gentrificação. Perfeito. Vamos lá para a questão 4. Em Barcelona, em 2012 e 2013, a cada 15 minutos uma família recebia ordem de despejo. Olha só, hein? País desenvolvido, em Barcelona. E agora, antes de a gente resolver essa questão,
a gente tem que lembrar o aluno que uma questão dessa ela é top de linha. Sim. Porque ela é da FUVEST, meu amigo. Um dos concursos vestibulares mais difíceis do Brasil. Então é uma questão top, ok? Quem acertar essa questão aí, ó, é realmente fera, meu amigo. Vamos lá. A cada 15 minutos, uma família recebia a ordem de despejo. Desde então, o panorama da habitação mudou totalmente. Estamos assistindo uma onda de especulação imobiliária. Olha aqui, voltou a especulação imobiliária. Que agora foca no aluguel. E esse aluguel não é barato. Não é barato. Explica Daniel Pardo, da Associação de Moradores para o Turismo Sustentável. Este fenômeno pôs em marcha um processo acelerado e violento de expulsão de inquilinos, acrescenta. Expulsão de inquilinos, então já subentende que ficou caro mesmo o aluguel, né? Não queremos que os habitantes de Barcelona sejam substituídos por pessoas com maior poder de compra, diz o porta-voz do Sindicato dos Inquilinos. Só em Barcelona, 15 fundos de investimento imobiliário possuem 3 mil apartamentos. O conceito que explica as dinâmicas urbanas descritas no excerto são... Professor, essa palavra aqui, professor, excerto, o que isso quer dizer, né, Carlinhos? Aí o aluno vê isso aí vem numa prova, ele, meu Deus do céu, o que é isso? Mas ele vai lembrar que o professor Jorginho vai explicar para eles. Excerto é a mesma coisa que texto, só isso. Beleza? E no caso, é a interpretação, porque a gente conceituou um determinado assunto, né? E ele iria interpretar com as informações que tem lá no texto. E claro que o nosso aluno, ele já com um conceito já definido e interpretando as informações, ele vai marcar uma alternativa que ele... Sim. Ó, financeirização e industrialização. B, gentrificação e segregação. C, aglomeração e conurbação. D, industrialização e segregação. Ou letra E, conurbação e gentrificação. Lembrando então, que é sequencial, né? É sequencial, né? Vamos lá. Olha só, então, tá falando de Barcelona, tá falando de um espaço geográfico, tá falando especulação imobiliária, tá falando que agora vão alugar, tá falando que expulsou os inquilinos, ou seja, subentende que aumentou o preço desse aluguel. É isso? Então, o aluno vai lembrar que a gente falou para ele que a gente está segregando pessoas, não é isso? Porque é uma forma de segregar a gentrificação. E a própria gentrificação, que é pegar esse espaço urbano, né, melhorar ele para aumentar preços abusivos. Isso, que é a especulação imobiliária. Perfeito. Beleza? Vamos lá para a questão número 5. Observa a imagem, temos uma imagem aí, ó. Vamos ter que mudar, sim, os nossos hábitos. Aí a pessoa está lendo a lei do lixo. O lixo é gerado especialmente nas cidades mais populosas, se tornou no último século um dos fatores causadores de impactos ambientais nem sempre reversíveis a curto prazo. Um dos problemas e uma das soluções relativas ao acúmulo do lixo em áreas urbanas estão apresentados em letra A, poluição de ecossistemas fluviais e coleta seletiva. B, aumento da emissão de gases e remodelação de área de risco. C, destruição de reservas florestais e reciclagem de resíduos tóxicos. D, diminuição dos reservatórios de água e redistribuição de núcleos populacionais. E letra E, preservação da mata ciliar e queima do lixo. O importante é que o aluno, ele teria que observar bem a imagem, Jorginho, olha só. É lixo, mas isso aqui é uma enchente, né? Exatamente. E aí o que ele iria marcar? Ele iria marcar a letra A, poluição dos ecossistemas fluviais. Isso. E com a conscientização da coleta seletiva. Então, foi muito bom você voltar e evidenciar para o aluno que ele tem também que fazer a interpretação da imagem, né? Então, isso aqui é a água. Eles estão lá em cima porque está tudo alagado, cheio de lixo. Beleza? Perfeito. Vamos lá para a questão número 6. No século XIX, o preço mais alto dos terrenos situados no centro das cidades é causa da especialização dos bairros e da sua diferenciação social. Muitas pessoas que não têm meios de pagar os altos aluguéis dos bairros elegantes são progressivamente rejeitadas para a periferia, como os subúrbios e os bairros mais afastados. Cite as consequências geográficas do processo socioespacial descrito no texto e possíveis soluções para o problema. Obviamente que a gente volta e retorna a falar para o aluno que isso é
a resposta é aberta, no entanto, tem um norte que tem que ser dado, Sim. ok? E aí a gente vai ver esse norte agora. Vamos lá no quadro, meu diretor? Então, a gente queria que você escrevesse algo nesse sentido aqui, ó. O fenômeno descrito no texto da questão é uma segregação socioespacial ou segregação urbana. Nesse processo, a população mais pobre é progressivamente excluída para os bairros mais afastados, em periferias desprovidas de estrutura social e econômica, com pouca oferta de serviço e emprego concentrado nas áreas centrais da cidade. Assim, amplia-se a necessidade de deslocamento de boa parte da população. Pensar o espaço a partir da forma como as pessoas vivem, das suas necessidades, de como apoiar ou desenvolver estas formas, invertendo o sentido da construção das cidades. Importante, só para a gente fechar essa questão, Jorginho, é o surgimento das favelas e Isso. bairros periféricos. E como que poderia ser resolvido? Justamente aí desenvolver formas de crescimento na cidade de forma ordenada, e isso tem que partir do poder público, certo? Beleza. Beleza, galera? Correção feita, nossos alunos compreenderam, né, Jorginho? É isso aí. E deixamos o nosso forte abraço e até a próxima. Tchau.